Artistas fomentados da Secretaria de Cultura. A companhia de teatro Ágora produz a remontagem de Diana, um monólogo que volta em comemoração dos 20 anos do grupo. Celso Frateschi é um dos coordenadores da companhia e é o ator da peça. Ele conta um pouco do surgimento da companhia. Então, meu nome é Celso Frateschi, eu sou ator, diretor e coordeno, junto com a Silvia Moreira, o espaço aqui do Ágora Teatro. Então, o Ágora completou, ano passado, 20 anos de atividades, né? Até a montagem do Diana foi um pouco para marcar esses 20 anos, porque o Diana foi o primeiro texto que a gente montou aqui há 20 anos, quando a gente entrou no espaço. Na época era eu, Roberto Lage, depois a gente agregou a Silvia e a Marlene, depois o Roberto e a Marlene saíram, e hoje quem coordena sou eu e a Silvia. Durante esses 20 anos foram feitas muitas coisas. O Ágora é um espaço cultural, além de ser um teatro que tem 2 ou 3 salas de exibição, que são muito pequenas, mas para o trabalho que a gente desenvolve é o ideal. São uma sala de 60 lugares, uma até 80 e outra de 20 lugares. E aqui a gente tem desenvolvido não só montagens que fazem parte do eixo de trabalho da gente, que é o Ágora em Cena, montagens sempre trabalhando ou com clássicos, né, ou com textos contemporâneos, com a dramaturgia contemporânea brasileira, né. Mas que 12 autores foram montados, né, sistematicamente, discutidos, debatidos e publicados. A gente tem a publicação, que é um outro eixo da gente, que é o Ágora Publicação. A gente tem 3 livros já editados, né? É do Teatro Brasileiro, que foi o primeiro grande seminário que a gente teve aqui. Então, a segunda foi o Ágora Livre Dramaturgias, e a terceira foi Usando o Nome em Vão, que é uma discussão que a gente teve aqui sobre a utilização dos termos teatrais, da terminologia teatral na vida política, na vida social, que sempre, de alguma forma, colocam como o teatro meio como sinônimo da mentira, como sinônimo do exagero, como sinônimo da mistificação, quando, na visão nossa que faz teatro, é através da explicitação dessa mentira, desse exagero, dessa mistificação, que a gente revela a verdade, né? Então, assim, a gente trabalha nesses, eu falei sem explicitar, mas esses 4 eixos de trabalho: a Ágora Formação, a Ágora Livre, que são os debates e palestras, o Ágora em Cena e o Ágora Publicação. E a gente está aí, 20 anos, com muito trabalho, um currículo realizado que a gente considera extremamente importante e que marcou de alguma forma, tem marcado de alguma forma o panorama de teatro aqui de São Paulo. A remontagem foi contemplada pelo Prêmio Zé Renato, e Celso fala um pouco sobre o fomento e como ele vem ajudar o projeto. Então, acho que essa ideia é muito especial dentro do conjunto das cidades, das capitais brasileiras, porque ela criou um programa público de fomento ao teatro, né? Eu, particularmente, tive a oportunidade e a felicidade de estar junto quando se implantou o fomento ao teatro. O fomento ao teatro quer dizer, foi tudo na minha gestão, na secretaria, que isso, de alguma forma, foi implantado. Mas são leis que têm, de alguma forma, apesar de, por vezes, né, a gente tem alguns secretários que têm um grande interesse em descaracterizar essas leis, mas são leis que permanecem e que têm mantido São Paulo na cabeça, né, da produção teatral aqui no Brasil. Quer dizer, é o grande produtor de teatro de qualidade, né, artístico, que tensiona todo o movimento teatral. Eu acredito que essas leis têm um papel bastante importante, essas leis de financiamento, essas leis de fomento, né? Nós fomos contemplados 2 vezes com o Prêmio Zé Renato, e esperamos ser contemplados mais. Ele é um prêmio que dá a oportunidade de você aprofundar o teu trabalho de uma maneira fantástica. A gente, em espaços como o nosso, a gente tem que ter opções de financiamento que não é só a bilheteria. Nós aqui contamos com a bilheteria, mas a bilheteria não paga, né, as despesas todas que a gente tem, né? E essas leis de fomento vêm a favorecer a pesquisa e um trabalho de continuidade. Eu acho que
Essa é um pouco a razão de ter tantos grupos longevos aqui, com idade já mais avançada aqui em São Paulo. Isso eu acho que é muito importante mesmo. Celso também comenta sobre o surgimento do texto e sobre o que trata o monólogo Diana. O Diana tem uma história muito longa, a quem ainda a entrada aqui do Ágora. Aqui foi a primeira vez que eu fiz como ator. Mas, na verdade, ele remonta, a primeira versão foi em 1985, 6, que, na verdade, eu ainda dava aula na Escola de Arte Dramática, na USP, e o Cássio Scapim, que teve um problema para prestar o exame final. Ele teve que fazer um pneumotórax e não conseguiu fazer a apresentação final do curso dele, e pediu ajuda para que eu desse alguma ideia de como que espetáculo, se eu pudesse dirigi-lo e tudo mais. Em princípio eu tinha proposto para ele, você não quer fazer um exercício em cima do Diário de um Louco, que era o texto que eu estava trabalhando de adaptação do Gogol. E ele falou, deixa eu ver. E mostrei, ele achou um pouco complicado demais, tal, e eu falei, mas tem esses exercícios aqui, essas cenas que eu fiz para fazer a adaptação, quase que um exercício de aproximação. Eu fiz algumas coisas puxando um pouco para a minha realidade mais pessoal. Ele viu as cenas e topou, falou, não, é isso que eu quero fazer. No princípio, 4, 5 cenas que a gente fez como esse exercício. Mas funcionou muito bem lá o exercício dele, foi muito sucesso. E a gente resolveu aprofundar o espetáculo. Então eu escrevi algumas outras cenas e ele acabou estreando. E muito bem, porque ganhou já de cara prêmio de revelação de ator e acho que foi uma coisa importante também para mim, foi muito importante sem dúvida nenhuma, mas para a carreira dele também eu acho que começou bem. E é um grande ator, né? Todo mundo conhece bem o Cássio. E isso foi o que passou. Depois, quando a gente entrou aqui, é que a gente resolveu montar o Diana com o primeiro marco. Aí é uma direção já do Lage, do Roberto Lage. O cenário na época era do Márcio Medina. E essa é a história. Quando a gente veio para cá, quando a gente fez os 20 anos, resolvemos refazer. O Diana é uma história que tem muito a ver com uma história pessoal, né? Um professor que eu era, que foi confundido com um militante político e foi preso. Eu era um militante político e fui preso. Então a minha experiência de prisão está muito colocada no texto, né? E a discussão desse momento de como o cerceamento que a gente tem nos governos autoritários da nossa liberdade, da nossa capacidade de sonhar, do nosso desejo, da nossa necessidade que a gente tem mesmo de liberdade, né? E como a gente está vivendo um momento de cerceamento de novo muito grande da nossa liberdade, o texto infelizmente ganhou uma atualidade que eu já sei que ele não tinha mais, né? Há 3 anos atrás eu não montaria, há 4 anos atrás eu não montaria, mas pelo rumo que a coisa tomou no país, pelas ameaças que a gente tem diariamente, explícitas nos jornais, percebo que é um texto atual e considero importante. Ele já fez 2 temporadas, e 2 temporadas que teve uma eficiência, uma contundência muito interessante. Este projeto foi realizado com o apoio da 3ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria